Olá, sejam todos bem-vindos para o curso 500 exercícios resolvidos de matemática para gabaritar no Enem. Pretendemos nesse curso, por enquanto gratuito, oferecer a todos os alunos que irão realizar as provas do Enem métodos e técnicas que permitam ao aluno rapidamente identificar e resolver qualquer questão de matemática da prova do Enem. Para isso, nos propomos a resolver todas as questões de matemática que caíram desde 2009, quando as provas do Enem passaram a ter novo formato, ao permitir a seleção de alunos para ingressarem nas universidades públicas e privadas que passaram a utilizar como critério de aprovação, além do vestibular, em seus cursos superiores, essa pontuação no Enem. Nosso curso 500 exercícios de matemática para gabaritar no Enem pretende resolver de forma objetiva todas as questões de matemática que caíram nas provas do Enem nesses últimos 11 anos, agrupadas por assuntos temáticos, abrangendo o conteúdo que tem sido exigido na prova de matemática e suas tecnologias nos últimos exames do Enem. Tenham todos um bom proveito e boa sorte. Eu sou um engenheiro químico, formado pela Federal do Paraná, também licenciado em matemática. Vocês podem observar aqui no slide um breve currículo. Tenho bastante experiência como professor universitário, como também professor de ensino médio. Acredito que tenho uma boa experiência que eu possa transferir para vocês. Ok? Bom, para aqueles que ainda não têm familiaridade com o tema, o que é o Enem? O Enem é a sigla para designar o Exame Nacional do Ensino Médio, a principal avaliação dos alunos do ensino médio no Brasil, que é realizado anualmente e permite pontuar os milhões de participantes que almejam vagas no ensino superior das universidades brasileiras cadastradas no SISU. Nós iremos, no próximo slide, explicar o que é o SISU. O desempenho global dos alunos participantes nesse exame permite o diagnóstico do ensino médio brasileiro como um todo naquele ano. Particularmente no ano de 2020, por conta da pandemia, o exame do Enem será realizado no terceiro domingo do mês de janeiro de 2021. Porém, esse exame servirá para avaliar o desempenho do ano de 2020. O Enem também serve como certificação para o ensino médio e como requisito para concorrer em programas do governo federal na obtenção de bolsas e financiamento estudantil para aqueles que forem estudar em alguma faculdade ou universidade privada. Bom, o que é o SISU? O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional do Enem. Os candidatos com melhor classificação são selecionados de acordo com suas notas no exame. Pode fazer a inscrição no SISU apenas o estudante que participou do último Exame Nacional do Ensino Médio, obteve nota na redação maior que 0 e não tenha participado na condição de treineiro. Então, vocês podem observar a importância de uma boa nota no Enem, né? É fundamental que o aluno, então, tenha que se destacar em redação, não tenha uma nota maior que 0 e tenha uma boa condição de pontuação, né, nos exames para conseguir uma vaga no ensino superior. E também já tenham concluído o ensino médio para que não possa estar participando na condição apenas de treineiro. Mas se vocês quiserem melhores informações, é só entrar no site http://sisu.mec.gov.br. Ok? Como é o exame do Enem? O exame do Enem é atualmente constituído por 2 provas com 180 questões objetivas no total e uma redação. A primeira prova, com cerca de 5 horas e meia de duração, abrange 45 questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação.
A segunda prova, realizada uma semana depois, com 5 horas de duração, abrange 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e 45 questões de matemática e suas tecnologias. Então, se vocês prestarem atenção nesse detalhe da matemática, vejam que das 180 questões objetivas do Enem, 1/4 dessas questões, né, são de matemática, né? Então, além da redação, a matemática é uma das áreas de conhecimento que tem um grande peso na pontuação do Enem, né? Corresponde a cerca de 20% e 25%. Então, dependendo do curso para o qual o candidato pretenda, se for na área de ciências exatas, como engenharia, como matemática, física, né, a matemática vai ter um bom peso e vai permitir com que o aluno que tem tirado uma boa nota em matemática tenha condições de conquistar uma vaga, né, maior do que outros que não tiveram esse mesmo desempenho. Esse peso será um pouco menor para quem estiver disputando alguma vaga na medicina, no curso de direitos, seja nas áreas biológicas ou mesmo áreas humanas. Porém, lembrar que, como essas vagas são muito disputadas, um desempenho melhor em matemática pode ser aquele plus a mais que o candidato consiga na hora de um desempate para conquistar uma vaga no Enem. Portanto, eu entendo que em qualquer curso que você pretenda fazer e obter vaga através da sua pontuação no Enem, é fundamental que você tenha um bom desempenho, um ótimo desempenho em matemática, porque isso com certeza vai lhe assegurar a conquista, né, de um curso superior e uma melhoria na sua vida, com certeza, para o resto da sua vida profissional. Ok? Se vocês quiserem ter mais detalhes do exame do Enem, tem aí um site, né, enem.inep.gov.br, conheça o Enem, ok? Bom, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, porque nós pretendemos desenvolver o curso, desenvolver os 500 exercícios que nós pretendemos fazer, resolvendo todas as questões dos últimos 11 anos do Enem, como eu havia dito na apresentação inicial. Possivelmente serão cursos, serão aulas onde eu vou resolver e comentar 10 a 11 exercícios por vez, de tal forma que num prazo de 6 meses a gente conclua a resolução de todos esses exercícios. Portanto, é importante que vocês se mantenham atualizados nas informações do curso. É importante que vocês se inscrevam para receber todas essas informações, como eu disse, de forma gratuita, para que vocês consigam ir amadurecendo o desenvolvimento e o conhecimento da matéria de forma gradual. Não adianta querer estudar, resolver esses 500 exercícios em uma semana. Eu acredito que um prazo de 6 meses, com bastante dedicação, interesse e feitura, né, orientado, obviamente, como nós iremos fazer, vocês terão condição de obter êxito na matemática. Ok? Bom, resumindo o conteúdo de matemática no Enem, nós podemos dizer o seguinte: o conteúdo, vocês vão observar com mais clareza, não é? Na resolução e no enunciado das questões, ele está resumido em 5 grandes áreas, como vocês podem ver. Ele vai cobrar conhecimentos numéricos, ou seja, o aluno tem que saber operar todos os conjuntos numéricos, números, conjuntos naturais, inteiros, racionais e reais, saber operar desigualdades, divisibilidade, fatoração, razão, proporção, regra de 3, né, porcentagem de juros, sequências, progressões e princípios de contagem. Então esse primeiro enfoque é muito importante, porque
se o aluno não domina bem as operações numéricas, não demonstra operar muito bem as operações numéricas, por exemplo, da multiplicação numa questão, não adianta resolver uma outra questão que fale de potenciação, porque a potenciação nada mais é do que a multiplicação desse número, desse mesmo número, n vezes, né? Quando eu falo uma potência de um número elevado a uma potência n, então é multiplicar por 5. Então eu não posso, o aluno não pode acertar uma questão de potenciação e errar uma anterior de multiplicação. Então o critério de correção das provas do Enem, de uma certa forma, priorizam o conhecimento básico dessas operações. Então, eu não posso entender, por exemplo, de probabilidade e estatística, acertar uma questão desse tipo lá no final, se errei antes, por exemplo, um cálculo simples de porcentagem ou de regra de 3 simples. Tá claro? Então, desde agora, eu já quero chamar a atenção para todos que é extremamente importante que vocês tenham um bom domínio do conteúdo, vamos chamar mais das questões mais básicas, né? Para que não só para que possam depois resolver as questões mais complexas, que vocês irão ver mais no final, né, do nosso curso. Porém, lembrando sempre que no critério de correção da prova há um ponderamento, há um peso maior para essas questões de natureza mais elementar. Né? Bom, o segundo tópico importante são os conhecimentos geométricos, né? Características das figuras planas e espaciais, grandezas, unidades de medidas e escalas, comprimentos, áreas e volumes, ângulos, posições de retas, simetrias de figuras planas ou espaciais, semelhança de triângulos, congruência, teorema de Tales, relações métricas nos triângulos, circunferências, trigonometria do ângulo agudo. O que vocês vão perceber nesses exercícios de conhecimento geométrico que tem sido cobrado nesses últimos anos do Enem, vocês não vão ver enunciados de questões que simplesmente pedem para achar a área de um triângulo, ou encontrar a mediana, ou a intersecção das bissetrizes, enfim. Essas questões de cunho teórico não são cobradas no Enem, mas você precisa ter o conhecimento dessa teoria para resolver a sua aplicabilidade. Vejam que o título da avaliação são 45 questões de matemática e suas metodologias. No fundo, eles pedem mais o entendimento das metodologias aplicadas que você pode utilizar com a matemática. Então, ao invés de, por exemplo, do exercício pedir que você calcule o perímetro de um triângulo, ele vai pedir que você calcule o perímetro de uma quadra de esportes de formato, digamos, retangular ou trapezoidal, ou seja, o conceito de perímetro, área, volume dos sólidos vão ser cobrados de outra forma, volume de um reservatório de água, por exemplo, diâmetro de uma canalização para levar água de um lugar para outro, enfim, são questões práticas, questões objetivas, não é? E que querem extrair do conhecimento do aluno um certo domínio também da aplicação da matemática no seu cotidiano, né? nas suas relações com a sua vida diária. Conhecimentos de estatística e probabilidade, como eu disse, é a terceira grande área. Nós vamos deixar para abordar isso como último tema do nosso curso, porque além de todo o conhecimento que vocês vão ter de álgebra, geometria, né? E as interrelações entre álgebra e geometria, vocês vão ter que aprender a interpretar os gráficos das funções que vão ser correlacionadas com isso, para calcular média, moda, mediana, e vão ter que utilizar noções de probabilidade que vão levar obrigatoriamente a conhecimento de binômios, né? De análise combinatória, enfim. Então, esse tema, a estatística e probabilidade, será abordado no final do nosso curso. Conhecimentos algébricos, gráficos e funções algébricos do primeiro e do segundo grau, polinomiais, racionais, exponenciais e logarítmicas, equações e inequações, relações no ciclo trigonométrico e funções trigonométricas. Vocês vão ver também durante o curso muita inter-relação dos conhecimentos numéricos vão ter com os conhecimentos algébricos. E
conhecimentos algébricos geométricos no plano cartesiano, na geometria analítica plana, né? Equações das retas, das circunferências, como é que se dá e como é que se determina paralelismo e perpendicularidade e sistemas de equações aplicadas a isso, ok? Então esse é o resumo do conteúdo. Se vocês quiserem o detalhamento desse conteúdo através da matriz de conhecimento que é solicitado, de matemática, é só entrar no portal do INEP, né, portal inep.gov.br, e buscar então essas informações, ok? Reiterando, não se esqueçam de inscrever-se no canal para estarem atualizados sobre os próximos vídeos que serão divulgados e outras informações de interesse do aluno que pretende fazer o exame do Enem no começo do ano que vem, ok? Bom, como é que vai se estruturar a resolução dos exercícios, das questões de matemática que nós vamos resolver durante o curso? É fundamental que o aluno consiga extrair de forma muito rápida o que se quer e o que se pede, e o que se tem do enunciado do exercício. É importante lembrar que a duração da prova, da segunda prova, onde é cobrada a matemática e suas tecnologias, é um dia em que são cobradas 90 questões, né, em 5 horas, das quais 45 são exclusivas de matemática. Então vejam bem, se nós distribuirmos essas 90 questões no período de 5 horas de duração, que dão 5 vezes 300 minutos, nós vamos ter cerca de 3 minutos e alguma coisinha por questão. Então vejam bem, então vocês não podem, ao resolver uma questão de matemática, perder mais do que 1 minuto na leitura, na interpretação do enunciado, para extrair o que se quer e o que se tem, para que vocês estabeleçam uma estratégia para a solução, para a resolução do problema, né? Então, o que nós vamos mostrar para vocês? Questão por questão, da primeira até a de número 500, né, do nosso curso. Nós vamos tentar mostrar para vocês uma forma bastante prática, objetiva, de extrair o que é pedido de fato e o que é dado, para que vocês então tenham a ferramenta para a resolução. E por que isso é importante? Porque é o seguinte, vocês vão observar ainda hoje mesmo, que vão ter questões que vão ter que gastar 5, 10 minutos, talvez até 15 minutos para resolver. Então, na prática, vocês não vão ter um tempo médio de 3 minutos, vocês vão ter um tempo bem menor. Por isso, é fundamental que vocês tenham domínio dessas técnicas para que algumas questões sejam resolvidas até em menos de 1 minuto, para que esse tempo que vai sobrar, vocês utilizem naquelas questões de maior exigência de formação de raciocínio, de cálculos ou de complexidade de entendimento da questão, ok? Vamos lá? Bom, o primeiro exercício que nós vamos resolver hoje, e o primeiro do nosso curso, ele caiu no ano de 2012. Ele aparece aqui como exercício 157. Né? Na realidade, o Enem, a prova do Enem é feita em 4 formatos, né? Em 4 tipos, seguindo cores diferentes. Então, tem a cor cinza, rosa, amarela e azul. Por que essas cores são diferentes? Porque na hora do aluno entrar numa sala de aula, de prova, é fundamental que em torno dele tenham outros alunos fazendo a prova com questões, com provas diferentes. Porém, essas provas não são diferentes no seu conteúdo total, ou seja, apenas as questões estão distribuídas em outro ordenamento. Portanto, esse exercício que eu estou chamando aqui de exercício 157 é de um desses cadernos, eu não sei de qual cor agora, porém ele caiu no ano de 2012 em todos os cadernos, seja cinza, rosa, azul ou amarela, ok? Então vamos lá. João decidiu contratar o serviço de uma empresa por telefone
através do serviço de atendimento ao consumidor, SAC. O atendente ditou para João o número de protocolo de atendimento da ligação e pediu que ele anotasse. Entretanto, João não entendeu um dos algarismos ditados pelo atendente e anotou o número 13 espaço 98207, sendo que o espaço vazio é o do algarismo que o João não entendeu. De acordo com essas informações, a posição ocupada pelo algarismo, que falta um número de protocolo, é a D. Então, são colocados aí 5 alternativas possíveis: centena, dezena de milhar, centena de milhar, milhão e centena de milhão. Ok? Então vamos lá, usando essas técnicas de o que se quer e o que se tem, como é que vamos resolver esse exercício? Muito bem. O que se quer, pelo enunciado, vimos que a posição ocupada pelo algarismo ausente. Vimos lá o que se pede no finalzinho do enunciado. E o que se tem? Se tem um número inteiro desfalcado de um algarismo. 13, espaço 98207. Bom, como é que vamos resolver esse exercício? Vejam bem, o que se quer, a posição ocupada. Opa, se falou em posição ocupada, nós temos que lembrar como é que os algarismos se distribuem ao longo de um número. Se nós considerarmos a partir da direita para a esquerda, nós temos a unidade, depois a dezena, depois a centena, depois o milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão, dezena de milhão e assim por diante, ok? Então veja bem, o que nós vamos fazer então para resolver esse exercício? Nós vamos pegar esse número, que é 13, espaço 98207, vamos dispô-lo e vamos fazer a ordenação, né? Aqui, ó, começando da extrema direita aqui, ó, unidade do número, que seria o 7, depois a dezena, que é o 0, depois a centena, que é o 2, o milhar, que é o 8, a dezena de milhar, que é o 9, opa, e aqui, ó, está a casa faltante aqui, ó. Aqui está o vazio, que seria o que? A centena de milhar. A centena de milhar. Portanto, a resposta correta, alternativa correta, centena de milhar, alternativa C. Ficou claro? Veja que nós resolvemos muito rápido, em menos de 1 minuto, essa questão, lembrando que a gente tem que primeiro interpretar o enunciado, rápido, entender o enunciado, escolher o que se quer e o que se tem, né? E partir para uma resolução de forma imediata, ok? Vamos para o próximo. É um exercício de 2014, exercício número 172. Então diz assim: os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional, um conjunto de cordas com nós denominados de quipos. O quipos era feito de uma corda matriz ou principal, mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas, de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes. De acordo com a sua posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Opa, deve ser parecido com o anterior que nós vimos aqui, falando novamente em unidades, dezenas, centenas e milhares. Ordenamento dos algarismos num número decimal. Na figura 1, o quipos representa o número decimal 2453, 2453. Para representar o zero em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. Então vamos ver na continuidade o que o exercício vai pedir. Então ele diz assim: pelo desenho que vocês estão observando aqui, ó, a corda principal do quipos, né, sob ela, em cima dela, são colocadas as cordas pendentes, né, com contas. Então vejam bem, essa corda pendente tem no primeiro grupamento 2 contas ali na área ou na coluna, vamos chamar assim, referente aos milhares. Logo abaixo, centenas, nós temos aí 4 centenas, depois 5 dezenas e depois 3 unidades. Então vejam bem, vamos voltar aqui o slide, vejam que é o número que estão representando, que é o número 2,
4, 5, 3. 2, 4, 5, 3. Vejam lá, 2, olha aqui, 2 milhares, 4 centenas, 5 dezenas e 3 unidades. 2, 4, 5, 3. Bom, então vamos ver o que o exercício pede. Ele diz assim, o número da representação do quipus da figura 2 em base decimal é. Então agora, veja, ele deu como referência a figura 1 e ele quer agora que você interprete, não é, o quipus, né, na figura 2. Ou seja, que número está escrito aqui? Se esse daqui é o 2453, que número seria esse? Ok? Então vamos lá, a resolução e dá aqui 5 alternativas possíveis. Vamos lá. O que se quer? O número representado na figura 2 do quipus em base decimal. Ou seja, quem é unidade, dezena, centena e assim por diante. O que se tem? A tabela comparativa entre esses dois sistemas. Aqui, entre os dois sistemas, temos uma tabela comparativa, ok? Bom, vamos para a resolução. Na figura 2, vamos identificar o quê? Que na coluna de milhares temos 3 contas aqui. Na de centena, nenhuma. 0. Na de dezena, nós temos 6. 3, 6. E na de unidade, temos 4. 1, 2, 3, 4. Portanto, identificamos o 3064 ou, nessa ordem expressa, vamos ter a resposta C como alternativa correta, o número 3064. Ficou claro? Então vejam bem, nesse exercício, é um exercício que é de forma comparativa. Ele apresentou um modelo, que era o quipus, né, de você representar o número, e pediu que você interpretasse desse modelo similar, qual seria a representação de um outro número decimal. Então vejam, a questão não é complexa, mas demanda que você tenha rapidamente o entendimento do que o problema quer, ok? Uma outra questão similar a essa caiu no ano de 2011, a questão 138. Ele diz assim, o dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor de 68 milímetros de diâmetro para o conserto de um carro. Para conseguir esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21 milímetros, 68,102, 68,001, 68,02 e 68,012 milímetros. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá de adquirir aquele que tem o diâmetro mais próximo do que precisa. Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro. Então, são dadas as 5 alternativas citadas. Bom, vamos resolver o exercício usando aquele critério que se quer, o que se tem. O que se quer, pelo enunciado, o diâmetro mais próximo de 68 milímetros. E o que se tem? Vários valores expressos em formato decimal. Muito bem. Vamos tentar entender, então, o que o dono dessa oficina, o que esse mecânico está tentando resolver. Ele está buscando num ferro velho, porque ele não quer gastar comprando um pistão novo, né, original. Ele está querendo comprar um pistão um pouquinho maior que os 68 milímetros para desbastá-lo num torno, né, e ajustá-lo depois dentro desse motor com o diâmetro mais próximo que ele tenha de 68, porque vai ter um trabalho de desbaste menor. Ele tem que fazer com que esse diâmetro seja exatamente de 68 milímetros para poder encaixar no bloco do motor. Ok? Então vejam bem. Então ele tem que buscar o diâmetro mais próximo de 68. O que ele é oferecido? 5 alternativas de diâmetros diferentes. Então, para nós resolvermos rapidamente esse exercício, vamos criar uma tabela para visualizar esses valores seguindo as unidades e subunidades métricas. Então, no caso, nós temos lá, se começarmos com o centímetro, nós temos depois o milímetro, depois o décimo de milímetro, depois o centésimo de milímetro e aqui o milésimo de milímetro, que também é chamada de micrômetro ou micra. Né? Aqui seria 1 milionésimo do metro, ok?
Então, veja bem, aqui está a micra, que seria a última das unidades, subunidades colocadas aqui, depois o centésimo, décimo, o próprio milímetro e o centímetro. Veja que em todas as alternativas dadas aqui, esses dois algarismos aqui são constantes, 68, 68, 68, 68. Então, são 6 centímetros, 8 milímetros, né, no primeiro caso, 2 décimos de milímetro, 1 centésimo e 0 micra. No segundo caso, alternativa B, 6, 8, 1, 0, 2, 102 micras. Então, aqui nós temos do final 210 micras, aqui final 102 micras, aqui 20 micras, aqui 12 micras e aqui 1 micra. Tá? Então, todos têm 68 milímetros e 1 micra, e 12 micras, e 20 micras, e 102 micras, e 210 micras. Então, uma pergunta muito simples. Qual é a resposta? Qual é o número mais próximo disso? Ora, é o que está apenas 1 micra acima. É a resposta, alternativa E, 68,001 milímetros, 1 micra acima. Bom, alguns de vocês podem ter falado assim, poxa, mas era tão simples, nem precisava montar essa tabela, está na cara, né? Acontece que, veja bem, o nosso curso pretende estabelecer uma metodologia, técnicas, para que vocês resolvam desde os problemas mais simples e elementares como esse, até os mais complexos que vocês virão até o final do curso. Por isso a importância de se adotar esse tipo de técnica, porque isso vai nos ajudar a rapidamente resolver um exercício, ainda que, digamos assim, seja até um pouquinho, vamos dizer assim, essa organização possa até nos tirar um pouquinho de tempo na resolução do exercício, mas ela vai nos facilitar muito, né, quando tivermos alguma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada, ou cujo enunciado seja um pouquinho mais elaborado com alguma pegadinha. Ok? Vamos lá, para o próximo. Similar a esse, caiu em 2015, exercício 169. Deseja-se comprar lentes para óculos. As lentes devem ter espessuras mais próximas possíveis da medida 3 milímetros. No estoque de uma loja, há lentes de espessuras 3,10 milímetros, 3,021 milímetros, 2,96 milímetros, 2,099 e 3,07 milímetros. Se as lentes forem adquiridas nessa loja, a espessura escolhida, ou seja, aquela tem que ser mais próxima de 3 milímetros, será. Aí temos as 5 alternativas possíveis. Vamos lá para a resolução? Resolução. O que se quer? Espessura de lente mais próxima de 3 milímetros. O que se tem? Vários valores expressos em formato decimal. Como é que vamos resolver? Similarmente ao exercício anterior, vamos montar uma tabela para visualizar esses valores. Esses valores começam então com 2, alguma coisa ou 3, alguma coisa, né? O que? Milímetros. Então vamos trabalhar com uma escala das subunidades do milímetro, ok? Então vamos lá. Centímetro, milímetro, décimo de milímetro, centésimo de milímetro e a micra ou a milésima parte do milímetro. Então a primeira alternativa A, nós temos aqui 2,099. Na segunda, 2,96. É 296. Como não tem nada aqui, vamos colocar 0. 3,021. 3021. 3,07. 307. Aqui não tem o terceiro dígito, terceiro logaritmo aqui, seria 0. 3,10. 3100. Então, se nós olharmos, essa alternativa aí, por exemplo, nós temos aqui, ó, 100 micras acima dos 3 milímetros. Na alternativa D, temos 70 micras acima. Na alternativa C, temos 21 micras. Na alternativa B, temos 40 micras a menos. E aqui, bem mais. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C.
a que está mais próxima dos 3 milímetros, porque está apenas 21 micras acima. Está claro? Está entendido? Muito bem. Então vamos lá, só para revisar então, rapidamente. Nós identificamos o que o problema queria. A lente mais próxima dos 3 milímetros. Por que ele buscava isso? Como no exercício anterior do pistão. Ele pretende o que? Desbastar a lente, tá certo? Para chegar lá. Ou fazer um enchimento, que seria mais demorado a fazer, não é? Mas vamos admitir que ele não queira nem desbastar e nem fazer um enchimento, apenas utilizar para que a pessoa, ao usar uma das lentes, né, não perceba muita diferença nessa espessura. Vamos admitir então essa possibilidade. Mas ele pretende achar aquela mais próxima, né, para que o óculos fique com aspecto de melhor proporcionalidade. Né? Deu 5 alternativas técnicas, fizemos uma tabela para visualizar. De que forma? Lembrando corretamente das subunidades do milímetro, milímetro, décimo, centésimo e milésimo, que é a micra, certo? Destrinchamos ou distribuímos os algarismos de cada um desses números ao longo dessas linhas, formando essas colunas aqui. E aí, ao fazer isso, ficou fácil de enxergar que a alternativa C é a mais correta, é a mais próxima. Ok? Entendido, gente? Vamos lá para frente. Fé, força e coragem. Bom, vejam bem que essa é uma questão que vocês vão ver que não é tão complexa assim, mas olha o tamanho do enunciado. Ela caiu no ano de 2016, questão número 153. Então ela começa assim o enunciado. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM, que correspondem, respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes da direita para a esquerda, até a haste que se encontra mais à esquerda. Bom, entretanto, no ábaco da figura de adesivos, os adesivos não seguiram a disposição usual, ou seja, unidade, dezena, centena e assim por diante. Vejam que ali aparece a unidade, em vez de estar na última casa, à direita, está na primeira à esquerda. Né? Bom, então o que o exercício pede? Diz assim, nessa disposição, o número que está representado na figura é, e aí dá 5 possibilidades de números que atenderiam a figura, o número representado por esse ábaco. Bom, vamos lá então? O que se quer? O número representado nas hastes do ábaco. O que se tem? Quantidades diversas de argolas, distribuídas nas hastes designadas por U, 1 argola, CM, 4 argolas, D, 7 argolas, M, nenhuma argola, C, 1 argola, DM, 6. Resolução. O que vamos fazer? Vamos montar uma tabela para visualizar cada algarismo de acordo com a sua correta ordenação, começando sempre pela unidade à direita e evoluindo até o algarismo de maior posição nesse sistema decimal. Então, unidade, dezena, centena, milhar, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Olhando aqui, nós temos uma argola na unidade, depois 7 na dezena, depois 1 na centena, nenhuma na unidade de milhar, 6 na unidade da dezena de milhar e 4 na centena de milhar. Portanto, o número representado
pelo ábaco é 460.171. Alternativa correta, alternativa D. Ficou claro? Vocês viram que é mais uma variação dos dois exercícios anteriores, né? Em que o Enem cobra o conhecimento do estudante de ordenamento num sistema decimal, né? Onde está, e dá para isso números inteiros ou colocam números em ordem não inteiros, né? Ordem em decimal, para que vocês entendam o posicionamento da vírgula nesse número, como nós vimos nos exercícios anteriores. Tá claro? Vamos lá? Próxima. Exercício que caiu no ano de 2017, exercício número 164. Diz assim: uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando essa pérola. Ela levou a joia a um joalheiro que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. 4 milímetros, então, o diâmetro da pérola. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a. Então, aí são colocados 5 alternativas possíveis. O joalheiro, então, colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais, para que o colar ficasse, né, muito parecido com o seu formato original. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetros igual a. Então aqui temos 5 alternativas, começando com 5,3099 e terminando com 4,100. Ok? Então mais um exercício em que se pede as unidades e subunidades do metro, do milímetro, né? E a distribuição dos algarismos ao longo desse sistema de unidades. Vamos lá. O que se quer? Pérola de diâmetro mais próximo de 4 milímetros. O que se tem? Vários valores expressos em formato decimal. Vamos resolver? Como? Vamos montar uma tabela para visualizar esses valores. Então vamos lá. Temos aqui a primeira alternativa, A, são 3 milímetros, 0 décimo de milímetro, 9 centésimos de milímetro e 9 micras. O segundo, 3 milímetros, 9 décimos de milímetro, 7 centésimos de milímetro e nenhuma micra. Alternativa C, 4 milímetros, 0 décimos de milímetros, 2 centésimos de milímetro e 5 micras. Alternativa D, 4 milímetros, nenhum décimo de milímetro, 8 centésimos de milímetro e nenhuma micra. E finalmente, a alternativa E, 4 milímetros, 1 décimo de milímetro, nenhum centésimo de milímetro e nenhuma micra. Bom, então a questão busca encontrar o diâmetro mais próximo de 4. Então, qual desses 5 números aqui é o mais próximo de 4,000, que é o 4 milímetros? Então, vejam bem, a resposta, a alternativa E, nós temos 4.100 micras. 4.100 micras, ou seja, ele está 100 micras acima dos 4.000, das 4.000 micras, que são 4 milímetros. Então, esse aqui está 100 acima, esse aqui está 80 acima, esse aqui está 25 acima, esse aqui está 30 abaixo, veja que aqui é 970, 3.970, e outro é 4.000 redondo, portanto, 30 abaixo, e assim por diante. Então, a menor, o número mais próximo, ou seja, a pérola de diâmetro mais próximo do solicitado, que são 4 milímetros, é a alternativa C, 4,025 milímetros, ou 4.025 micras, né? E por quê que é a melhor alternativa? Porque está apenas 25 micras acima. Tá claro? Veja que é mais uma variação do tema que nós vimos nos últimos exercícios. Vamos para o próximo. Um exercício que caiu no ano de 2019,
no último exame do Enem. Exercício 144. Então diz assim: a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Temos aí então 5 alternativas, todas começando com 1,1 multiplicado por 10 elevado a uma potência aí menos 1, menos 2, assim por diante. Ok? Veja que essa questão ela é interessante, porque ela não imaginava que nós íamos estar vivendo hoje uma pandemia com outro vírus, né, o vírus Covid-19. Mas é muito oportuna essa questão e pode até estimular que caia alguma coisa no próximo exame do Enem, né? Porque o assunto vírus é um assunto extremamente discutido e estudado atualmente. Vamos lá para a resolução? O que se quer? Se quer a notação científica do diâmetro interno do vírus. O que é a notação científica? Aquela notação que nós exprimimos o número decimal em potências de 10. Né? Por exemplo, o que é o número 10? É 10 elevado à potência 1. O que é o número 100? É o número 10 elevado à potência 2. O que é o número 1000? É o número 10 elevado à potência 3. Correto? Então isso é notação científica. O 1000 em notação científica é 10 elevado à potência mais 3. Ok? Então vamos lá. O que se tem? O valor desse diâmetro em notação decimal. 0,00011 milímetros. Bom, como é que nós resolvemos esse exercício que pede para que nós façamos a modificação, né, no formato da representação, né? O número não vai mudar, é o mesmo número, porém vai mudar o formato da sua representação. Ele está em representação decimal, ele quer uma representação em notação científica. Muito bem. Para fazer isso, a gente usa a seguinte técnica. Vamos identificar qual é o primeiro algarismo significativo. O que significa a palavra algarismo significativo? É aquele que tem algum significado, ou seja, não pode ser zero. O zero seria, nesse conceito, um número que não teria significado, né, dentro do conjunto dos numéricos que nós estamos nos referenciando. Então, o primeiro algarismo diferente de zero, ou seja, o primeiro algarismo significativo é esse aqui, ó, tá? 0,0001. Esse é o primeiro significativo, 1. Tá? Ele está aqui na quarta casa depois da vírgula, 0,1, 2, 3, 4 casas. Então, localizar esse algarismo para calcular a quantidade de casas antes ou depois da vírgula. Né? Neste caso, são 4 casas à direita da vírgula. Olha aqui, 1, 2, 3, 4 casas à direita da vírgula. Quando isso acontece, quando está à direita da vírgula, como é o caso, o expoente desse 4 será negativo. Se estivesse à esquerda, o expoente seria positivo. Então, nesse caso, a representação, a notação científica desse número será 1,1. 1,1 vezes 10 elevado a que potência? Menos 4. Por que menos? Porque ele está à direita da vírgula e está a 4 casas à direita, portanto, menos 4. Ok? Então, veja que essa é uma técnica bastante interessante, bastante simples de nós fazermos essa representação. Existem outras maneiras? Eu acho que existem, mas eu acredito que essa é uma técnica que aqueles que não têm ainda familiaridade com a transformação de números em potências de 10, em notação científica, essa é uma técnica muito fácil de ser memorizada. Sempre lembrando o seguinte, vamos verificar qual é o primeiro algarismo significativo do número, ou seja, aquele primeiro número
olhando o primeiro algarismo, olhando o número, primeiro algarismo que está o primeiro que está sempre à esquerda, né, o maior algarismo deles, que está mais distante, né, que estaria à esquerda, qual deles não é zero? Né? Qual deles não é zero? Então achamos aqui, qual deles não é zero? É o primeiro que aparece aqui, é o primeiro 1 que aparece aqui, na quarta casa. O que nós fazemos? Bom, está na quarta casa, potência 4. Então, seria 1,1, né? Vamos botar vírgula a partir desse número, vezes 10, mas a potência é mais 4 ou menos 4? Opa, peraí, está à direita? Ah, então menos 4. Ah, está à esquerda? É mais 4. Está claro? Nós iremos ver outros exercícios, outros exemplos para vocês fixarem melhor esse conceito. Exercício que caiu no ano de 2013, exercício 147. Ele diz assim: para o reflorestamento de uma área, deve-se cercar totalmente com tela os lados de um terreno, exceto o lado margeado pelo rio, conforme a figura. Cada rolo de tela que será comprado para a confecção da cerca contém 48 metros de comprimento. Então vejam bem aqui, olhando a figura, nós temos uma figura de formato retangular, temos aqui um lado, outro lado, o lado oposto, e o quarto lado seria formado pela margem do rio. Né? Porém, ele diz o seguinte, ele quer formar todos os lados, quer cercar todos os lados aqui, menos o lado onde passa o rio. Então diz assim, a pergunta é, a quantidade mínima de rolos que deve ser comprada para cercar esse terreno é... Então dá 5 alternativas, começando com 6 rolos e terminando com 12. Ok? Vamos resolver? Vamos lá. O que se quer? A quantidade mínima de rolos a ser comprada para cercar o terreno. O que se tem? O perímetro a ser cercado. Né? Vejam, ele deu o formato do terreno, está aqui retangular. E como é que eu vou achar o perímetro que vai ser cercado? Eu pego aqui ó, o comprimento do primeiro lado, somo com o segundo, que é 190, e somo com o terceiro, lado oposto, que é 81. Aí o lado do rio, não, porque o exercício diz que não deve ser considerado o lado margeado pelo rio. O lado margeado pelo rio não deve ser considerado. Então, o perímetro total será a soma de 81 mais 190 mais 81, o que dá 352 metros. O que se tem além disso? A quantidade de arame por rolo. São 48 metros em cada rolo. Bom, então, se o exercício pede o número de rolos, o que eu vou fazer para achar essa quantidade de rolos? Eu vou pegar o perímetro total que eu tenho que usar, né? Eu vou precisar de 352 metros de arame, e vou dividir pelos 48 metros, que é a quantidade que cada rolo tem. Então, a quantidade de rolos será o perímetro cercado dividido por 48 metros. Então, nós temos aqui quantidade de rolos, 352 dividido por 48, essa conta vai dar 7,33. Então, de uma forma quase que imediata e instintiva, nós vamos lá buscar o 7, né? 7 rolos e 33. Opa, seria a alternativa B? Mas vamos ver bem o que diz o enunciado aqui do exercício. O que ele pede? A quantidade mínima de rolos. Opa, então 7 não pode ser a quantidade mínima, porque se eu comprar 7 rolos, vai faltar 1/3 de rolo ainda para mim utilizar para cercar o restante. Portanto, eu tenho que comprar um rolo a mais, né? Um número inteiro maior do que 7,33, que é 8. Então, serão necessários 8 rolos e a alternativa correta é a alternativa C. Tá claro? Vejam bem, então uma pequena pegadinha no enunciado. Não é simplesmente a gente fazer um cálculo e achar um número e colocar como resposta. Nós temos que interpretar, fazer o entendimento. E aí onde é que está a interpretação do texto? Diz assim, a quantidade mínima de rolos. A quantidade mínima de rolos que eu posso usar. Se eu usar 7, vai faltar. Se eu usar 8, vai sobrar. Mas é a quantidade mínima de rolos que eu tenho que comprar. Por quê? Nessa loja onde eu vou comprar o rolo de arame, eles não vendem, o rolo de tela, eles não vendem meio rolo ou 1/3 de rolo, que seria
de fato, o que eu ia necessitar além dos 7 rolos. Tá claro? Tá entendido? Vamos para o próximo. No ano de 2013, exercício 161. Então diz assim: deseja-se postar cartas não comerciais, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas e uma de 350 gramas. O gráfico mostra o custo para enviar uma carta não comercial pelos correios. E aí fornece um gráfico, né? Nós temos aqui, ó, no eixo das abscissas, no eixo horizontal, nós temos aqui a massa expressa em gramas das cartas, 50, 100, 150, até 400. E no eixo vertical, no eixo das ordenadas, nós temos aqui o custo em reais. Então, começando com 80 centavos e indo até R$ 4,45, ok? Bom, aí o que se pede? O valor total gasto em reais para postar essas cartas. E aí dá 5 possibilidades, começando com 8,85 e indo até 18,05, ok? Vamos à resolução? O que se quer? O custo total para a postagem das cartas. O que se tem? Tem o número de cartas a serem postadas, são 6, sendo 2 de 100 gramas, 3 de 200 gramas e uma de 350 gramas. E também foi dado o quê? Um gráfico para obtenção dos custos unitários, esse gráfico aqui que nós nos referimos anteriormente. Bom, para resolver esse exercício, então eu tenho que identificar no gráfico o custo unitário de cada uma dessas cartas, tá claro? Se eu quero calcular o custo total, eu tenho que saber quanto é o custo unitário da carta de 100 gramas, de 200 gramas e de 350 gramas. Então vamos olhar o gráfico. Se eu olhar aqui no eixo das abscissas, vamos interpretar o gráfico, para quem nunca teve experiência ou visão disso, é só observar o seguinte: no gráfico aqui à direita, nós temos em valores crescentes, olha, 50 aqui, ó, depois uma distância igual 100, outra distância igual mais 50, 150, e assim vai. Ou seja, no eixo das abscissas, nós temos aqui a massa expressa em gramas de 50 em 50 gramas, ok? Então vamos lá. A primeira carta que faz referência aqui é uma de 100, são 2 cartas de 100 gramas. Então eu vou aqui no eixo das abscissas e encontro aqui 100 gramas. E vou buscar agora no eixo superior, aqui no eixo da vertical, do custo dessas cartas, né, nas ordenadas, vou encontrar o valor. Então veja bem, subindo de 100 aqui, olha, passei pelo 0,80, pelo 1,25, opa, aqui está em negrito grifado o valor correspondente a R$ 1,70. Então 100 gramas custa, interpretando o gráfico, R$ 1,70. Depois, as de 200 gramas, ó, subindo aqui, 200 gramas, vou encontrar o quê? 2,65. Finalmente, de 350 gramas aqui, quase no final do gráfico, vamos encontrar aqui 350 gramas, R$ 4,00. Ficou claro? Entenderam? Repetindo, 100 gramas no eixo das abscissas, vou achar no eixo das ordenadas desse gráfico, 1,70. 200 gramas no eixo das abscissas, vou encontrar 200 gramas, vou encontrar no eixo das ordenadas, R$ 2,65. E finalmente, 350 gramas nos eixos das abscissas, vou encontrar no eixo das ordenadas o valor correspondente desse custo, R$ 4,00. O que eu vou fazer? Para achar o custo total, vou multiplicar 2 cartas de 100 por 1,70, mais 3 cartas de 200 por 2,65. E, finalmente, uma carta de 350 gramas, que é R$ 4,00. Somando isso aqui, né, vai dar R$ 15,35. Portanto, o custo total R$ 15,35, que é a alternativa D. Ok? Tá claro? Então, vejam bem, esse exercício, aparentemente complexo, né? Aparentemente complexo, para quem nunca trabalhou com um gráfico ou extraiu informação de um gráfico, mas é importante ver, como eu havia dito, uma das matrizes de conhecimento que o Enem busca no aluno é a análise e interpretação de dados de um gráfico. Esse é um gráfico bastante simples, né? Por quê? São 2 eixos aqui no sistema cartesiano,
o eixo X, nós temos a massa distribuída ao longo desse eixo, a massa das cartas, e no eixo das ordenadas o preço correspondente da postagem. Tá claro? Como é que se acha? Observando a intersecção, né, das linhas retas paralelas que eu traço a partir de cada uma delas. Correto? Então eu traço aqui a partir de 100 uma linha vertical, traço a partir daqui uma linha horizontal, onde elas se cruzarem é o ponto pedido pelo exercício. Então achamos aqui 1,70 e assim por diante os demais valores. Ok? Então vocês vão observar daqui para frente que vamos ter muitas interpretações de gráficos para obtermos os dados do que se tem. Ok? Vamos lá. Exercício 159 do ano de 2014. Então diz assim: uma pessoa possui um espaço retangular de lados 11,5 metros e 14 metros no quintal de sua casa. E pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçã devem ser plantadas em covas com uma única muda e com espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Vamos dizer assim que essas laterais do terreno tivessem muros. Então, 3 metros entre elas e 3 metros de cada muro, distante de cada muro. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser, se ela enfileirar, se ela dispuser as covas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Vou repetir a leitura aqui. Ela sabe que conseguirá plantar um número maior de mudas em seu pomar se dispuser as covas enfileiradas em filas alinhadas paralelamente ao lado de maior extensão. Qual é o lado de maior extensão? 14 metros. Nós temos aqui um lado tem 11,5 metros e o outro 14. Muito bem, vamos guardar isso como informação relevante. Aí diz assim: o número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é... Então temos aqui 4, 8, 9, 12 ou 20 mudas, que é o número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar, né, nesse espaço disponível. Então nós temos aí 5 alternativas, começando com 4 e terminando com 20. Ok? Vamos lá resolver? O que se quer? Se quer o número máximo de mudas plantadas no espaço disponível. Muito bem. Qual é o espaço disponível? O que se tem? Se tem que é uma área retangular de 11,5 metros por 14 metros, área destinada ao plantio. O que mais se tem? O distanciamento mínimo entre mudas e as laterais, que é de 3 metros. Portanto, aqui já dá para subentender que a área útil disponibilizada para o plantio, eu tenho que descontar os 3 metros das laterais desse terreno. Então, na realidade, eu não tenho 11 metros, eu tenho 11,5 metros menos 3. Não tenho 14 metros, tenho 14 metros menos 3. Por que eu tenho que descontar os menos 3? Porque ele tem que estar distante 3 metros das laterais. Então, a área útil desse terreno, eu tenho que descontar 3 metros de cada um deles. Então, o meu terreno, na prática, útil, vai ter 8,5 metros por 11. 8,5 metros por 11. E nesse terreno agora, de 8,5 metros por 11, é que eu tenho que distribuir as mudas. Lembrando que elas têm que estar 3 metros de distância entre si. Bom, então vejam bem, como o exercício ele nos diz assim, distribuição deve buscar em filas paralelas ao lado de maior extensão. Então, se eu pensar filas paralelas ao lado de maior extensão, a maior extensão é esses 11 metros aqui úteis, né? Que é os 14 menos os 3, 11 metros. Então, se eu plantar de 3 em 3, tá? E também de 3 em 3 no sentido paralelo ao outro muro, o que daria? Daria uma chamada distribuição retangular, plantando-se a primeira muda onde? No vértice do terreno disponível e as demais alinhadas horizontalmente e verticalmente com as laterais do terreno. Vou repetir. Eu vou tentar uma distribuição retangular, vou plantar a primeira muda
no vértice do terreno útil, ou seja, na quina dessas duas laterais aqui, que estejam exatamente a 3 metros uma da outra. E a partir daí vou alinhá-las horizontalmente, imaginando que esse terreno aqui tenha 14 metros no sentido horizontal, e verticalmente com as laterais do terreno depois, se for o caso. Então, eu tenho 8,5 metros, né? Se eu dividir por 3, eu vou ter na realidade um número quebrado aqui, 2,8. Ou seja, eu não tenho condição de plantar 3 covas aqui. Por quê? Porque o meu terreno tem 8,5 metros. Se ele tivesse 9 disponível, teria exatamente 3 covas, mas não tem, só tem 8,5 metros. Então, nesse caso, seriam apenas 2 covas. E no outro lado, eu tenho 11 metros de terreno disponíveis. 11 metros, que se dividido por 3 dá 3,6. Também não dá 4 covas. Se eu tivesse 12 aqui, teriam 4 covas, mas só tenho 11. Então, só vai me ser permitido plantar 3 covas alinhadas paralelamente ao eixo de maior extensão, que é o dos 14 metros. Nessa distribuição retangular, o número total de covas, de mudas, que eu posso plantar é 2 vezes 3, 6 mudas. Vamos ver no slide seguinte como é que seria isso. Veja bem, eu tenho uma distribuição retangular 2 por 3. E isso, olha aqui, 2 mudas por 3 mudas. Veja, né? Nós tínhamos aqui nos 11 metros disponíveis, eu só consegui plantar 3 covas aqui. 1, 2, 3. Primeira, segunda, terceira. Depois, seguindo o raciocínio paralelo ao outro eixo, né? Que eu tenho apenas 8,5 metros aqui disponíveis, dos 11,5 metros, só tenho 8,5. Eu posso plantar uma, já tenho a primeira plantada, só posso plantar mais uma aqui. Nos 6 metros. Já aqui já não daria para plantar mais uma, porque eu teria que estaria no 9. E eu não tenho essa disponibilidade. Então veja que se olhar agora essa distribuição, eu vou ficar um pouco preocupado, porque de todo esse terreno aqui original, de 11,5 metros por 14, já desconsiderando os 3 metros, vai sobrar só esse pedacinho aqui, ó, no meio. Olha quanto vai ser desperdiçado na área útil que eu tenho disponibilizada. Essa área achulhada parece ser até maior que essa daqui. Então, talvez eu tenha que buscar outra alternativa. Até porque, se nós olharmos agora, vamos voltar ao slide aqui, ó. Se nós olharmos nas alternativas como resposta, não existe a alternativa C, 6 mudas. Eu tenho 4 mudas e 8 mudas. Então, alguma coisa realmente não está correta nesse tipo de distribuição retangular, ok? Vamos tentar uma próxima. Bom, outra tentativa. Qual seria a segunda tentativa? Segunda tentativa tem que levar em conta o chamado lugar geométrico dos pontos equidistantes de uma cova. Porque o exercício fala que as mudas têm que estar distantes entre si de 3 metros. Opa, estamos falando em equidistância. Equidistância. O que é o lugar geométrico, ou seja, o local onde estão todos os pontos equidistantes de um outro? É a circunferência. Lembra do compasso? Eu ponho o compasso num ponto, no eixo aqui, giro o compasso em torno desse ponto, do centro da circunferência, e o lugar geométrico será aquela circunferência de raio, no caso aqui, de raio 3 metros. Então, é uma circunferência de raio 3 metros com centro em cada cova. Considerando a primeira muda, como eu coloquei aqui, ó, no ponto 3,3, o que é ponto 3,3? Ou seja, está distante 3 metros de uma das paredes e 3 da outra. 3 no eixo das abscissas, 3 no eixo das ordenadas. E traçando as demais circunferências centradas num eixo paralelo ao lado de maior extensão, por que vou traçar as demais circunferências? Porque exatamente esse é o lugar geométrico aqui, ó, veja bem, aqui é o lugar geométrico dos pontos que estão equidistantes da primeira muda. Ó, esse ponto 3 aqui, ó, não posso plantar porque está no muro, né? E essa muda que está na quarta posição é possível, porque está a 3 metros. Essa segunda está possível. Essa aqui na parede eu não posso, mas veja bem, aí o lugar geométrico é essa circunferência. Ó, aqui, ó, só para fazer um exemplo, nessa quinta muda aqui, qual seria o lugar geométrico? A segunda passaria, a quarta passaria,
a sexta passaria, e mais outras aqui em cima que não poderiam ser consideradas porque estão fora da área útil disponível. Ficou claro? Então vou repetir. A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos equidistantes, que estão à mesma distância. Equi quer dizer igual. Igual a distância do centro da circunferência, né? E essa distância é chamada de raio, né? Então, no caso, o raio tem 3 metros. Raio da circunferência. E como é que eu vou achar isso? Eu vou achar essas demais mudas, traçando as demais circunferências, e vou obter a seguinte figura. Vamos lá. Então, a figura dessa distribuição, vamos chamá-la de triangular, é a seguinte, olha, aqui na primeira muda eu tracei a circunferência, ok? Está aqui, um raio 3 metros. A segunda circunferência, coloquei o centro do compasso aqui e tracei a circunferência aqui, tá? A terceira, na terceira muda, centro na terceira muda e tracei a circunferência. Muito bem. No encontro, na intersecção destas circunferências, eu achei as mudas 4, 5 e 6. Por quê? A localização das mudas 4, 5 e 6, porque elas estão a 3 metros daqui e a 3 metros daqui. Essa aqui está a 3 metros da segunda e está a 3 metros da terceira. Então, são equidistantes, 3 metros. Estão contidas nesta circunferência de raio 3 metros, nessa circunferência. Então, na intersecção, no encontro dessas circunferências, eu estou localizando essas mudas. Opa! Então, só aqui eu já tenho 6. Se eu centrar agora minha circunferência aqui, nesse ponto de intersecção da primeira e segunda, que dá a quarta muda, eu vou obter essa outra circunferência e vou obter a sétima e a oitava, né? De que jeito? A sétima aqui, ó, e a oitava aqui, na intersecção da circunferência centrada na quinta muda e raio 3. E na sexta também. Então, vejam bem, com isso eu consegui plantar 9 mudas. E aqui vejam que a sétima, a oitava e a nona não ultrapassam os 8,5 metros. Tá? E aqui também não ultrapassa os 11 metros. Então veja que essa é uma questão interessante, muito interessante, porque naturalmente a gente sempre busca no nosso consciente, né, na nossa vida, quando se fala em distância, já imagina 2 eixos paralelos a... E na realidade essa é uma distribuição triangular, usando o conceito do triângulo equilátero. Então vejam bem, distribuição triangular, com as copas localizadas nos vértices dos triângulos equiláteros, cada um deles obtido pela intersecção das circunferências. Total de mudas, 9, 3 vezes 3, alternativa correta é a resposta C. Então vocês vejam que a resolução desse exercício, que é o último que nós vamos apresentar hoje, ele demandou um bom tempo, né? Primeiro porque a primeira tentativa de resolução não foi possível, tivemos que partir para a segunda. Então eu sempre estou dizendo para vocês que numa prova do Enem sempre vamos ter 1 ou 2, né? No máximo 3, vamos dizer assim, questões das 45 que vão demandar um tempo maior. E aquele tempo que eu falei que nós vamos gastar 5 ou 10 minutos, né, para resolver essas questões, se nós queremos gabaritar a prova. Portanto, nós primeiro vamos ter que identificar dessas 45 aquelas de solução mais imediata, aquelas de solução menos complexa, aquelas chamadas de mais fáceis, vamos dizer assim. E depois vamos reservar o tempo final para resolver as de maior complexidade, como no caso foi essa questão aqui, que apesar de não ser difícil na forma de cálculo, mas foi de conhecimento, né? De informação do que é um lugar geométrico. Tá claro? E do que é uma distribuição de um triângulo equilátero, na palavra equilátero, distância entre os 3 lados. Tá claro? Muito bem, então eu agradeço a todos a participação. Não se esqueçam de se inscrever no canal para poderem receber as demais informações, não só do canal, mas das próximas aulas, do conteúdo das próximas aulas. Lembrar que esse conteúdo, por enquanto, é gratuito a todos. Espero que vocês divulguem para seus
amigos, seus colegas que estão também pretendendo ter um bom desempenho na próxima prova do Enem. Lembrar que ela é importante. Por que ela é importante? Permite acesso a universidades públicas e algumas particulares que reservam vagas para candidatos com boa nota no Enem. Tá? E lembrar que a matemática tem um peso grande, peso de quase 20%, 25%, dependendo dos casos, na nota final. Correto? Então, não deixe de se inscrever. Se gostaram dessa aula, deem um like, né? Isso vai ajudar a manutenção do canal, até porque não pretendo cobrar esse curso nesse primeiro ano, nesse próximo ano. Pode ser que o ano que vem seja outra história.